E aí, programador, tudo bem? Seja bem-vindo ao Desbugando, o podcast que veio para exterminar os bugs do seu código. Eu sou Leonardo Scorza, do One Bit Code. Opa, aqui é o Lucas Caton e hoje a gente vai falar de um dos assuntos mais interessantes, se não o mais interessante, que a gente já fez. Opa, aqui é o Jackson Pires da Vídeo de TI e esse podcast tem tudo para ser uma coisa assim fora de série. Hoje a gente quer falar de um tema, galera, que eu diria que é um dos principais motivos do porquê muitas pessoas, muitos programadores não têm sucesso na carreira, e eu acho que é um motivo anti-intuitivo. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando sobre isso, ou ninguém se aprofundando, nesse problema e trazendo aí ideias de como os programadores podem melhorar nessa área. Hoje a gente vai falar sobre dificuldade no aspecto de comunicação. Nós três aqui somos, além de programadores, somos instrutores de programação também, e a gente está em constante comunicação com pessoas que estão entrando na área, diariamente, para falar a verdade. E a gente nota que as pessoas têm uma certa dificuldade em escrever, em passar uma ideia, em se comunicar direito. E então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, qual que é o problema de isso acontecer e também como a gente pode resolver isso. Isso aí. Talvez você esteja se perguntando agora, você que está ouvindo, mas cara, eu só preciso codar, eu sou programador, eu não sou comunicador. Mas a verdade é que tudo na sociedade funciona através de comunicação. Por exemplo, eu recebo por dia dezenas de dúvidas sobre programação, tanto dos meus alunos quanto dos leitores e tudo mais, e eu percebo que grande parte dessas pessoas, não a maioria, mas muitos, não conseguem formular de uma forma adequada uma pergunta. Isso pode até não refletir tanto quando você vai tirar uma dúvida, embora reflita sim, porque muitas vezes eu não consigo ajudar ou ajudar rápido. Mas isso é um grande problema quando você vai buscar um job, Se você está buscando um job e não consegue comunicar para aquela pessoa que vai te contratar, as suas habilidades ou mostrar o seu interesse na vaga, as coisas que você já fez, se você escreve com alguns erros ortográficos, mas principalmente se você não escreve numa ordem lógica, as coisas, ou com termos que expliquem bem o que você quer dizer, provavelmente você não vai conseguir aquela vaga. E se conseguir, durante o seu job, você vai ter muita dificuldade em se manter trabalhando em equipe, Conta pra gente aí, Jackson, se você já recebeu alguma pergunta, ouviu algum currículo, algum portfólio, algum GitHub, que simplesmente não dava para entender. Então, cara, é isso que você bem falou, Às vezes, muita gente não dá importância em ter esse primeiro, como é que eu posso dizer, em ter essa primazia, de realmente entender e conseguir se comunicar. E como você falou aí, eu também recebo, acho que o Lucas também, a gente acaba recebendo muitas perguntas, muitos e-mails, e às vezes você vê que a pessoa não consegue, como você também falou, colocar uma ordem lógica naquilo que ela está perguntando. Então, assim, muitas vezes o pessoal pensa que ser programador é apenas aprender uma linguagem de programação específica e codar, e com isso ele vai conseguir um emprego, só que a história não é bem essa, A gente sabe que para passar em um processo seletivo, para você passar em uma prova, para você galgar em um emprego, você vai ter que se comunicar. E de preferência se comunicar bem. Porque antes de programar, antes de colocar os dedos ali para trabalhar e realmente criar um programa, você vai ter que se comunicar. Seja com sua equipe, seja se você for um programador freelance com o seu cliente. E essa comunicação, muitas vezes, ela, quando não é bem feita, quando não é bem elaborada, ambas as partes vão ficar sem entender de fato o que está se pedindo, o que se quer. Ou às vezes alguém fala algo que não tem uma compreensão para outra parte, e isso vai prejudicar o funcionamento ou o desenvolvimento do que ela pediu, Então, assim, a gente acha que é coisa simples, é uma coisa besta, mas principalmente no Brasil, onde a gente tem muita gíria, o pessoal fala muito brincando, E isso acaba sendo algo da sociedade de uma forma geral. Eu tenho percebido assim que tem realmente prejudicado a comunicação, como, por exemplo, com a gente, Como você falou, a gente recebe muita pergunta todo dia, tirar dúvida do aluno, e às vezes ele não está conseguindo se expressar. Então a gente fica com essa preocupação, eu posso chamar assim, eu fico preocupado em conseguir me expressar para que ele entenda, mas eu também preciso que ele se expresse de forma correta para a gente poder conseguir ajudar.
né? Então, concordo bastante aí com o que você falou. Eu acho que o Jackson colocou de uma forma bem clara, assim, porque a gente falar que comunicação é um problema, comunicação é importante e tal, fica muito genérico, né? E o Jackson colocou de uma forma mais clara. Uma coisa que acontece, eu imagino que aconteça principalmente com as empresas, com recrutadores, é que eles, por uma questão de educação, por uma questão de não ficar uma situação humilhante e tal, eles não vão te dar um feedback 100% honesto se o problema for comunicação, né? Então, se você escreve, por exemplo, um e-mail inteirinho, sem colocar vírgula, sem colocar ponto, e eu já recebi e-mails assim, tá? E-mails assim, com aquela linha gigante, né? Às vezes tem, tipo, 2 parágrafos inteiros, sem separação, sem nada, uma mensagem gigante. Na cabeça da pessoa, aquilo tá fazendo sentido. Para quem tá lendo, aquilo tá muito difícil, tá muito desgastante ler. E a pessoa raramente te passa esse feedback, porque fica uma situação esquisita, uma situação estranha. Ainda mais se não for uma pessoa próxima, né? Por exemplo, um entrevistador de uma empresa, talvez ele não te conheça, então ele não vai te dar um feedback assim de graça, né? Não fica elegante ele te passar esse feedback. Então, alguém precisa te falar isso e a gente tá aqui para isso, de uma forma educada, te falar que isso é importante. Então, se você escreve e-mails assim, se você, quando você vai passar uma mensagem, você não faz se você não cria o contexto, desenvolve a ideia e chega no ponto onde você quer ou mostrar sua conclusão ou ainda fazer uma pergunta, fica difícil para a pessoa que está recebendo a mensagem entender e te ajudar. Basicamente Perfeitamente colocado, Lucas. Isso até me faz ter uma viagem, que eu sempre tenho umas viagens nos episódios, né? Mas enfim, que programação é linguagem. Programação não é chamada de linguagem de programação à toa, né? É uma forma de você se comunicar, né, com uma máquina, você instruir a máquina do que ela deve fazer. Então, aprender a se comunicar logicamente em português, né, no seu idioma nativo, é também uma forma de você se tornar uma pessoa e provavelmente um programador melhor, porque você vai ter mais habilidade de se expressar também na hora de programar, certo? Então é desenvolver na sua mente a ordem correta das coisas, né? Geralmente, sem querer exagerar nos exemplos, mas você lê um pouco mais, né? Lê com mais calma artigos, pensar na hora de escrever, né? Dar uma respirada, reler o que você escreveu faz muita diferença. Eu tenho um pouco de propriedade aqui para falar também sobre a questão de currículos. Por que currículo, Léo? Porque aqui no Ambit Code a gente tem um projeto paralelo, né, que a Flávia aqui toca, que são currículos gráficos, né? Então ela recebe pelo site lá um currículo para ser criado, né, com design bonito e tudo mais. E ela geralmente recebe os currículos, as coisas escritas nesse currículo, de uma forma muito pouco legível, né? Parece que as pessoas gravaram o áudio, fizeram a transcrição daquilo e mandaram, sabe? Parece que a pessoa ela não consegue imaginar qual vai ser a sensação da outra pessoa ao ler o que ela escreveu, né? Ela não consegue se colocar no lugar do outro para perceber que aquilo que ela escreveu não tem nexo. Quando um entrevistador for ler aquilo, né? Alguém que está querendo te dar um emprego, uma boa vaga, ele vai falar: eu não consigo contratar essa pessoa porque eu não consigo entender essa pessoa. Então, você se fazer compreender de uma forma adequada é uma coisa fundamental, né? Principalmente no seu GitHub, que é onde vai ter seus projetos. Então, na parte que tem o README, que descreve seu projeto, escreva com coerência, leia o que você escreveu, dá uma respirada, toma um café, revê aquilo lá que você escreveu, que você mandou, para ver se realmente faz sentido. No seu LinkedIn também. Dando um exemplo prático, né, um outro exemplo, recentemente teve o Spot Code, né, que foi um app que a gente ensinou a fazer no Ambit Code, né, um app inspirado no Spotify, foi um evento gratuito que rolou, e muitos alunos terminaram esse projeto e colocaram no LinkedIn, né? E hoje me marcaram lá, 3 pessoas diferentes me marcaram, que colocaram no LinkedIn, mostraram um vídeo do projeto pronto, e essas 3 pessoas que eu vi escreveram perfeitamente bem, né? Foi um exemplo muito positivo. Eu falei, cara, se eu fosse um entrevistador e lesse, né, como o cara escreveu aquele projeto, o cara criou o vídeo do projeto que ele criou, né, como ele escreveu ali a descrição do projeto, eu contrataria aquele cara. Então isso é um exemplo positivo, né? Você realmente tem uma boa descrição das coisas no LinkedIn, no seu GitHub, no seu currículo físico, né, ou digital, né? Nas suas redes sociais, e isso faz a diferença. Nós somos animais sociais, né? A gente pode dizer assim, né? Então, se você usa suas habilidades para produzir valor para as pessoas, né? Códigos e tudo mais, no final das contas, você vai precisar interagir com as pessoas, né? E a comunicação é a cola social aí.
Então, enquanto você estava falando aí, eu fiquei aqui matutando, também viajando, como diz você, e eu me lembrei aqui de um episódio muito bacana que eu acho que vale a pena compartilhar. Que é o seguinte, essa questão de comunicação, a gente apesar de estar falando assim e parecer que isso só atinge quem está começando agora, ou quem não tem uma instrução X ou Y, e não é por aí, tá? Não é por aí. A atenção é muito maior. Porque eu já tive, eu não vou dizer oportunidade, porque foi uma coisa complicada, mas eu já passei por uma situação em que eu tinha um professor, esse professor de nível acadêmico, ele era mestre, mas ele, como professor, a primazia do professor é conseguir se comunicar de uma forma em que os alunos possam entender o assunto e ele consiga passar o assunto. E simplesmente essa pessoa ela não conseguia passar o assunto. E assim, de forma unânime na sala, né, todo mundo dizia: rapaz, o que é que está acontecendo com ele? Ele não fala nada com nada. Então, assim, acaba tocando justamente isso que a gente está falando, não é? Não só a escrita, mas a conversação também. Às vezes o cara escreve muito bem, e aí quando você vai conversar com a pessoa lá na entrevista, né, percebe que ela não consegue se comunicar de forma normal, entre aspas, né? De repente, você tocou aí num ponto chamado velocidade. Às vezes a gente, a sociedade da gente é um pouco ansiosa, né? É tudo muito rápido. E às vezes a gente acaba passando isso para a pessoa da gente na hora de se comunicar. Às vezes fala um pouco mais rápido, às vezes quer que a pessoa já subentenda o que você está falando. Então, e isso não é muito legal, não é? O legal é você realmente colocar em uma ordem cronológica de entendimentos, uma ordem que a pessoa que está escutando possa compreender início, meio e fim, não é? Parece uma bobagem, mas assim, a gente cada vez mais se comunica através de emoji, né, através de coisas desse tipo, que acaba prejudicando ou às vezes não deixando clara de forma total o que a gente quer passar, né? Então era só esse adendo aí. Exatamente. Assim, claro, a gente não tá falando pra ninguém ser especialista, até porque o português é uma língua extremamente complexa. Se você pesquisar só, sei lá, um assunto tipo crase, onde eu devo usar crase ou não, meu, você vai ver uma lista tão complexa, com tantas exceções. Não é isso que a gente tá falando que você deveria fazer. A gente tá falando de uma coisa mais básica, né? Esse exemplo do Jackson esse exemplo que o Jackson passou do professor me fez lembrar que eu era uma pessoa muito assim. Eu tinha dificuldade de fazer as pessoas me entenderem. O problema disso é que demorou muito tempo para cair minha ficha que isso acontecia. Assim, a minha avó, é engraçado, que ela sempre teve dificuldade de me entender, porque eu sempre fui uma pessoa que fala muito rápido. Eu venho melhorando ao longo dos anos. Se você ver meus vídeos de, sei lá, 2006, por exemplo, e sim, eu já tenho alguns vídeos gravados naquela época, você vai ver que eu falava muito rápido, falava mal articulado, tinha uma série de problemas de comunicação. Chegou num momento da minha carreira, trabalhando numa empresa, que um cara, num dia numa reunião, ele levantou e falou: Caton, desculpa a sinceridade, mas eu não entendo nada que você fala, cara, nada. Você fala muito rápido, bicho. E o cara, o estilo dele era completamente diferente, ele falava lento, mais calmo, e não tem nada de errado com isso, né? Pelo contrário, é melhor você falar lento e ser entendido do que falar rápido e ninguém te entender. Só que muita gente poderia ter ficado chateado com esse feedback. E eu fiquei muito agradecido, porque me fez enxergar que isso estava acontecendo. Eu não fazia ideia de que algumas pessoas não me entendiam. E a partir daquele momento eu comecei a me policiar, comecei a prestar atenção no que eu fazia e começar a falar mais pausado, procurar algumas soluções para esse problema, né? Como, por exemplo, exercícios de oratória, esse tipo de coisa. Isso me ajudou, né? Ainda acho que eu tenho um pouco a melhorar, mas é bom a gente fazer esse autoexercício, né? Essa autoavaliação de como é que a gente está falando, justamente para não sair criticando os outros e cometer o próprio erro. Então faça essa autoanálise, esse auto-julgamento de você próprio, né? Será que você se comunica bem? Será que você passa a mensagem? Pede feedback, pergunta para as pessoas o que elas acham, né? Mas não vai perguntar para alguém muito próximo, porque a pessoa já te conhece, já te escuta o tempo todo. Pergunta para alguém mais distante, alguém que não te conhece há tanto tempo, e alguém que provavelmente vai te dar uma resposta honesta. Legal, legal isso que o Lucas falou. Eu achei que também me deu um insight aqui agora, que uma forma de você fazer essa análise, até indico para você que está ouvindo fazer agora, é olhar as últimas mensagens que você mandou para algumas pessoas, principalmente para pessoas que você não tem tanta relação, e também como está o teu GitHub e como está o teu LinkedIn, tá? Olha agora, lê aquilo que você escreveu com calma e fala, tá,
se alguém tivesse escrito isso, eu entenderia, né? Faz esse exercício, faz essa análise que vai valer a pena. E algumas dicas, então, depois eu vou até pedir para os meus caros amigos também dar algumas dicas que eu acho que você pode usar, né, para melhorar. Ler um pouco mais, isso parece uma besteira, mas, cara, aproveita, né, que você já precisa estudar pra caramba como programador, pega alguns bons livros, bem escritos, lê, vê como aquela pessoa passa a informação para você, fala, esse cara aqui, ele vai dar um exemplo, ele constrói dessa forma, ele constrói uma analogia para que eu entenda, essa é uma boa forma de linguagem, né? Avalia como está o seu GitHub, reescreve ele com calma, é o que eu falei, respira, toma um café, pensa na primeira frase, pensa na segunda, pensa na estrutura do texto, assim você vai começando a ter mais consciência da comunicação, tá? Isso é fundamental. Eu te garanto que se você subir de nível na sua comunicação, as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você. Eu acho que o Lucas ou o Jackson citou, né, sobre a ansiedade da sociedade, né? Isso é uma coisa muito verdadeira, sabe? Ser ansioso não é uma coisa normal, tá? Não é, eu sou ansioso. Você tem que buscar maneiras de diminuir a sua ansiedade, né? Essa maneira muito acelerada, porque geralmente a gente é muito acelerado e não consegue executar as coisas que a gente quer, né? A gente está com muita pressa e produz pouco. Não é uma coisa curiosa, né? Eu tô dizendo isso com propriedade porque eu vivo isso também, vivi muito mais antes, né? Agora eu estou mais calmo, mas geralmente quando você está muito ansioso, você produz menos e menos. Então, quando você for escrever um texto, esse é o meu momento de dar uma relaxada, de concentrar, de limpar um pouco a mente, né? Para eu poder, então, me comunicar adequadamente, tá? Faça isso que vai fazer uma diferença tremenda na sua vida como programador. Essas dicas que você acabou falando aí já são muito válidas, né? Eu daria ênfase no seguinte: quando você falou, vamos ler, não é? Eu anotei aqui, não vale ler documentação. Por quê? A gente, como programador, a gente tem costume realmente de estar pegando documentação para ler, né? E todo bom programador realmente vai estar em cima disso o tempo todo, mas a documentação em si, né, de um determinado framework ou plataforma, não vai te ajudar nesse aspecto que a gente está falando, pelo menos na minha visão, tá? É interessante que você pegue um livro que não seja da área de tecnologia, qualquer outra área que você goste. Eu, particularmente, não gosto tanto assim de ler, tá? Mas eu sei que eu necessito disso. Então, aqui e acolá, entre os livros que eu compro técnicos, eu compro um livro que não seja técnico. Me coloco para ler aquele livro ali. Geralmente eu tento pegar algo que seja relacionado a uma coisa que eu esteja trabalhando, a uma coisa que eu estou tentando aprender, não é? Porque a gente pode ler livros não técnicos para aprender algo também. Né, se expressar melhor, existem livros nesse sentido. Eu não gosto muito de livro de autoajuda, por exemplo, mas um livro, por exemplo, que eu recomendaria de forma geral para todo mundo, não sei se eu vou saber o título dele por completo, mas é como você fazer amigos e influenciar pessoas, alguma coisa assim, não lembro o título exatamente. É isso E mesmo. assim, é isso aí, né? Então, é um livro muito bacana que serve para a vida, assim, para você se dar bem com as pessoas, como entender o outro, como você se fazer entender também. Então, nessa questão da leitura, que para mim ajuda bastante, tá? Eu só diria assim, tente não ler livros técnicos quando você estiver exercitando isso aí que o Leonardo falou. E, além disso, isso acaba sim influenciando, por exemplo, quando a gente vai usar lá o GitHub, né? As mensagens dos commits lá, o Caton pode até falar melhor, que eu acho que ele tem um artigozinho sobre isso. A forma de você escrever ali o commit já melhora a sua comunicação para aquilo que você fez no commit e para quem está lendo, né? Então, assim, tá tudo conectado. Quando você melhora como pessoa em relação à sua comunicação, em relação à sua escrita, tudo vai fluir de uma forma melhor e isso vai te levar para um outro patamar. Não é? Você vai sair de um júnior lá para um pleno e de um pleno para um sênior de uma forma muito mais tranquila, que é o que todo mundo quer. Com certeza. Esse lance das mensagens dos commits que você falou, de fato eu tenho um artigo sobre isso, né? Que é basicamente falando como a gente deveria escrever mensagens melhores. Mas o que eu queria especificamente falar desse assunto é que a regra, assim, é uma convenção. Se você quiser colocar uma mensagem de commit cheia de emoji, o Git vai aceitar. Funciona. Dá até para você colocar no GitHub ou em alguma plataforma remota que também funciona. Mas o lance é a convenção. A convenção é você escrever commits em inglês, de preferência, e escrever no sentido de o que aquele commit vai fazer se ele for aplicado. Porque você pode estar olhando o commit e você pode não ter
puxado ele para sua máquina ainda, né? Feito um git pull, por exemplo. Então a mensagem tem que começar implicitamente falando this commit will, e aí você completa essa frase. Ou seja, this commit will update the title. Por exemplo, né? Atualizar o título. Esse commit vai atualizar o título. Então a mensagem deveria ser só update the title, certo? Se você coloca updating, já fica errado, porque o will não bate com updating. Claro, né? Agora eu tô falando de gramática de inglês, tô fugindo completamente do assunto. Mas o ponto é, tem uma regra. Tenta seguir essa regra. Mesma coisa vale para quando você vai criar... Por exemplo, a gente utiliza Trello na empresa que eu trabalho, e a gente cria os cards lá, né, no formato Kanban, para a gente colocar as tarefas. Nesse card, a gente geralmente coloca 3 coisas. Qual que é o contexto daquele card? Qual que é o valor, ou seja, qual é o benefício de fazer aquela tarefa? E no final, quando que aquele card é considerado pronto? Então, ou seja, o contexto a gente vai lá e coloca. Vamos supor, vou fazer uma autenticação de um sistema. Aí eu vou lá e explico, instalar o device, colocar isso aqui, fazer a tela, esse tipo de coisa. O valor é proteger as informações que pessoas não autorizadas, não autenticadas, não poderiam ver. E estaria pronto quando a gente terminasse a funcionalidade, colocar no ar e os usuários só conseguirem acessar a aplicação depois de autenticarem. São 3 separações ali, 3 bloquinhos que a gente coloca na descrição, que no começo eu achava um saco, sinceramente falando. Eu falava, deixa eu escrever aqui do jeito que eu quiser. Por que eu tô limitado a esses 3 bloquinhos? Mas depois de um tempo eu notei como é legal você abrir um card qualquer e ver que todos eles seguem esse padrão, né? Então às vezes eu olho lá, putz, esse card tem que fazer tal coisa, mas por que tem que fazer tal coisa? Aí eu já vou direto na segunda sessão e vejo qual que é o valor de fazer aquela tarefa. Então esse tipo de coisa, apesar de ser meio engessada, te força a pensar e a escrever, né? Passar a mensagem correta, passar a comunicação correta para que outra pessoa consiga ler depois e entender o contexto, a motivação, e todo o contexto por trás daquela tarefa, né? Acho que isso é bem importante também. E o mesmo vale, né? Assim, parece que são 2 coisas diferentes, mas é a mesma coisa para as mensagens de commits. Você não está escrevendo mensagem de commit para você, você está escrevendo para outros programadores também. Então é sempre bom ficar ligado nisso. Legal a dica de vocês, hein? Mandaram muito bem aí, gostei bastante. O Lucas tinha falado da palavra oratória antes. Eu lembrei que quem quiser ficar pró, né, mesmo na comunicação, existem cursos de oratória e coisas assim, mas não é necessário esse nível pró e tudo mais, mas simplesmente, né, o mínimo necessário para que outras pessoas compreendam bem a sua intenção, sem ter que pensar demais, né? Mas eu acho que é isso, galera. Eu acho que essa é a mensagem que a gente queria passar, né? Comunicação não é, comunicação é importante, comunicação é tudo, né? Comunicação é o mais importante, né? Sem a comunicação, a gente não consegue se organizar, e sem se organizar, a gente não consegue produzir, né? Então eu acho que aprender a se comunicar é fundamental. Resumo das lições: dá uma olhada no teu GitHub, dá uma olhada nas últimas mensagens que você trocou com as pessoas, dá uma olhada no seu LinkedIn e vê se aquele texto faz sentido, certo? E também siga essas dicas, né, que o Jackson trouxe, que o Caton trouxe, que eu trouxe. Essas coisas são fundamentais aí para você melhorar, certo? Acho que a gente falou aqui o básico, né? Claro que esse assunto se estende aí para muito mais do que a gente falou aqui, mas eu acho que se cada um fizer esse exercício básico aí de se autoanalisar e ver esses detalhes que a gente falou aqui, para perceber o que pode melhorar, porque todo mundo pode, a gente melhora a cada dia, eu, você, o Lucas, a gente com certeza está se reinventando todo dia, nesse sentido também de se comunicar. Fazendo um pouquinho, você vai melhorar como pessoa e, consequentemente, aí como profissional. Acho que é isso. Boa. Eu acho que o Scorza falou agora há pouco sobre revisar, né, o seu LinkedIn, revisar a sua comunicação em geral, ficar mais ciente disso, mas eu também acho legal pedir para outras pessoas revisarem, como eu já falei antes, porque as pessoas vão ter um outro olhar, né, vai ter uma perspectiva diferente. Se lembra lá das aulas de redação, que o professor, você fazia redação, o professor corrigia, né, ia arriscando as palavras, colocando vírgula, enfim, colocando ponto, explicando o que você fez errado. Pede para alguém fazer isso, né? Mesmo que a pessoa não seja especialista em língua portuguesa, não seja especialista em comunicação, pede para um colega, pede para alguém fazer isso. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas eu sei que ninguém gosta de cometer erro. E para mim, pessoalmente, o que mais funciona é alguém mostrar que eu estava errado em alguma coisa.
Quando eu noto que eu tô errado em alguma coisa, não sempre necessariamente eu consigo superar aquele erro, consigo melhorar e aprender. Agora, quando alguém fala uma coisa pra mim, nossa, aquilo fica tipo, caramba, eu cometi um erro a ponto da pessoa chegar e me falar que eu tô cometendo aquele erro. Isso pra mim é o melhor jeito de aprender, então eu gosto muito. Eu não sei se todo mundo é assim, às vezes a pessoa não é tão aberta a feedbacks assim, e tá tudo bem, cada um é diferente mesmo, não tem problema, mas tenta levar isso sempre como uma forma positiva. Ninguém gosta de cometer erros, então se você aprende tomando uma bronquinha, digamos assim, você provavelmente não vai cometer mais esse erro. Então pede pra outra pessoa revisar seu código, seu texto, seu LinkedIn, seu currículo, seus commits, e tudo mais que envolve aí o mundo da programação. Fechado então. Então acho que a gente levou a mensagem para o pessoal. E galera, a gente se vê no próximo episódio. Se você não ouviu os outros episódios, volta lá e ouve que tem bastante coisa legal já disponível para vocês. Então, até a próxima. Valeu, galera! Falou, até mais. Pam, param, param, pam, pam. Fim. Pô, esse devia entrar, hein?